meu pai traiu minha mãe e eu fiquei morando com ele em Sumaré. Mas por conta das minhas amizades, eu fazia curso de inglês lá também. Então eu meio que fiquei presa lá e eu vivia com o meu pai, né? E era assim, aquilo não era vida, sabe? E ele mesmo falava pra mim, isso não é vida que você tem. Então, vamos procurar um apartamento, vamos morar junto, vamos, sabe, seguir adiante, seguir a vida. Você se sentia presa? Me sentia Não, muito... é um pouco mais forte, né? É um pouco mais forte, assim. Era um relacionamento meio que abusivo, né? Assim, entre pai e filho, era abusivo, né? Era muito abusivo. E quando era com a minha mãe, também era abusivo com a minha mãe. Por isso que ela pegou e foi embora. Ela foi pra casa do meu avô, que hoje é falecido, né? Tem uns 2 meses. Uhum. E ela mora lá no interior, mas ela tá ficando aqui em casa, né, com a gente. E aí, parte que eu parei? Da parte que você morava, que tinha com os problemas. Morava em com meu casa. pai. Então, tipo assim, eu tinha que fazer o que meu pai queria, eu tinha que fazer tudo que ele mandava, senão o pau comia. Aí ele gritava comigo, falava, mas você tá morando na minha casa, você tem que fazer o que eu mando, sabe? E aí apanhava, e aí ficava sem computador, eu não podia jogar, porque eu comecei a jogar com 9 anos de idade, né? Eu comecei a jogar com meu irmão, eu tenho um irmão de 26 anos, e ele me ensinou a jogar, e aí desde pequenininho eu comecei a jogar e tal. E foi uma coisa também que me conectou a ele, foi os eventos de jogos, que a gente sempre ia e tal, e a gente se trombava. E, cara, era insano, né? Mas, assim, o que eu tinha ali com meu pai na casa não era vida. Então, aí eu peguei e falei pra ele, não, vamos. Aí eu comecei a procurar apartamento. Eu demorei 5 meses pra achar um apartamento. Aí eu falei pro meu pai, eu falei, olha, tô me mudando, vou pra Alphaville e você fica com a casa, né? Aí meu pai ficou sozinho em casa, sem ninguém. Eu fui morar com ele. Aí hoje até hoje a gente mora junto, desde 2019. E acho que foi basicamente isso, né? Acho que foi 2019 a gente mudou, né? 2019. Qual foi a reação do seu pai com a sua saída? Ele ficou bastante triste, mas assim... Era... Não tinha comparação, assim, a tristeza dele com a minha. Sabe? O que eu sentia e o que ele sentia. Então, eu acho assim, que infelizmente o meu pai, ele é uma pessoa digna de dó. Porque ele fez muito mal pra mim, pra minha mãe, pro meu irmão. Ele me batia muito, ele batia muito no meu irmão. Ele tratava de forma agressiva minha mãe, né? E eu e meu irmão crescia vendo isso, esses tipos de abuso, né? Porque abuso não é só abuso sexual, tem abuso psicológico, verbal, então. E a gente foi crescendo vendo isso, né? E o meu pai sempre humilhando minha mãe, humilhando a gente. E a gente meio que cresceu assim, né? E eu precisei amadurecer muito cedo. Então, desde nova eu já entendo um pouco das coisas, do mundo, como que era, como que funcionava. E pra mim foi bem difícil, né? Porque relacionamento pra mim nenhum dava certo, era sempre traição. Aí não podia confiar em amigo, porque teve o problema que eu fui estuprada, né? Eu tinha 17 anos e eu contei pros meus amigos, né? Eu falei, olha, aconteceu isso comigo. E os meus amigos, eles davam risada. Eles falam, pô, isso não é assunto que se brinca, você tá zoando com a nossa cara. Eu falei, não, eu tô falando a verdade. E eu fui na polícia, a polícia falou, olha, não tem o que a gente fazer. Aí, tipo, ninguém queria nada com nada, ninguém queria me ajudar, eu não tive apoio de amigo. Não deram importância, assim. Minha mãe só chorava, meu pai colocava a culpa na minha mãe, meu irmão falava que era mentira. E eu não tive, assim, não tive um acolhimento, né? A palavra certa, assim, um acolhimento. Então, eu meio que vivi isso sozinha. Então, foi muito difícil pra mim. Eu precisei amadurecer muito cedo e falar, não, eu vou passar por isso. E eu não passei por psicólogo, não passei por psiquiatra, não passei por nada. Eu fui no médico, fiz os exames, tomei muito remédio. Assim, eu quase morri nessa época. Porque eu tomei um negócio que chama coquetel, que são vários remédios. E um deles me deu reação, que é a amoxicilina.
E deu reação no meu corpo inteiro e eu tive início de uma parada cardíaca, né? Meu Deus. Então, eu não... Minha mãe só chorava, ela não conseguia falar comigo. E assim, pra pedir pra me levar no hospital, eu tinha que pedir pra minha vizinha. Porque minha mãe não tinha condição, meu pai não tinha condição, sabe? E aí eu meio que fui enfrentando as coisas sozinhas, até eu conhecer ele, né? E a gente compartilhar dessas histórias junto, da gente se acolher, da gente se entender e saber lidar, sabe? Quando um tá com dor, quando o outro tá se sentindo mal, a gente sabe o que fazer, né? Porque a gente passou por isso junto. A nossa história bate muito uma com a outra, né? E a dor que ele sente, você já conhece. Sim, e a dor que eu sinto, ele conhece. Então meio que encaixa assim mesmo, sabe? E assim, quando eu escolhi gostar dele, eu falei assim, olha, eu vou ficar com você. Quando ele comprou o anel, a gente não namorou, a gente noivou. A gente pulou a parte do namoro. Entendi.